Mateus 22. Quantos acharam? Diz eu amo a Bíblia. Quem não achou, diz eu também. O verso 34 diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E de todo o seu entendimento. E de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Fala assim comigo, ó. Quem não se trata, transfere. Amém? Fala bem forte agora. Quem não se trata, transfere. Você já se perguntou o porquê que Jesus diz isso? Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e o seu entendimento. Quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos para esse texto, uma verdade precisa ficar clara. Qual é, pastor? A pergunta, Chicão, não era sincera. A pergunta não foi sincera, mas a resposta foi eterna. A pergunta que o fariseu faz não era sincera, tanto que o texto começa dizendo: um deles, perito na lei, quis pôr à prova. O que ele quis fazer? Quis pegar Jesus no contrapé. Sabe o goleiro quando chuta para um lado e ele está apoiado no outro e ele não consegue ir na bola? Mais ou menos isso que o fariseu queria fazer, pegar Jesus no contraponto. Então a pergunta não era sincera, não era verdadeira, mas a resposta de Jesus foi eterna. Os fariseus não queriam aprender, eles queriam testar, pegar Jesus em contradição. Jesus não responde com debate teológico, ele sai fora. Ele responde com relacionamento. Ele responde com relacionamento. E ele diz assim, ó: toda a lei e os profetas dependem disso. O que Jesus está dizendo, gente? Ou seja, se errarmos nos relacionamentos, nós estamos errando em tudo. Se acertarmos no amor, nós acertaremos no centro da nossa fé. E deixa eu te falar uma coisa, gente. Gente, deixa eu falar. Eu sou pastor de igreja, irmão. E a minha mensagem é uma mensagem diferente para que você entenda. Eu não estou aqui para massagear o seu ego. Eu não estou aqui para dizer que sua vitória vai chegar em 24 horas. Eu não estou aqui para você dizer, tem sabor de mel. Quem me viu? Não é sobre isso aqui. Eu estou falando para você. Nós precisamos amadurecer como igreja. Por quê? Hoje, o maior problema da igreja, pastor David, não é falta de Bíblia, é falta de entendimento nos relacionamentos. Gente, todo domingo, toda quinta, todo sábado, todo culto, a gente prega sobre Bíblia aqui. A gente ensina sobre a palavra de Deus, mas falta entendimento para a gente se relacionar com pessoas. Você consegue perceber que a gente busca aperfeiçoamento em tudo? Você consegue perceber que a gente aperfeiçoa em tudo? Como assim, pastor? Olha só, se você está passando uma luta financeira, você busca aperfeiçoamento na vida financeira. Se você está passando dificuldade na vida profissional, você busca estudar, fazer alguma coisa para melhorar a sua vida profissional. O que você está fazendo? Você está buscando entendimento na área que você está com dificuldade. Aí você aprende a prosperar. Você instala um drive, destrava a sua mente, não pergunta qual, pergunta como, e aí você aprende a prosperar. Você organiza a sua vida financeira, você faz planilha, você baixa um Organize, você baixa um aplicativo financeiro, você faz alguma coisa, você cresce na carreira, a empresa está precisando de alguém especializado numa área, você vai lá fazer uma pós, fazer um mestrado, um doutorado, você melhora, você começa a buscar a excelência. Só que por outro lado, nós continuamos duros, controladores e poucos misericordiosos nos relacionamentos. Gente, a gente conhece, a gente tem conhecimento emocional na teoria, mas não na prática.
Nós falamos sobre cura interior. A gente conhece os termos de trauma, gatilho, limite. Nós sabemos identificar o erro nos outros, mas não aplicamos isso quando a gente é contrariado. A mensagem hoje é exatamente essa. Quem não se trata, transfere para quem? A responsabilidade para o outro. O problema nunca foi o outro, o problema é que você não tratou as suas feridas. E nos relacionamentos interpessoais, gente, a gente não sabe pedir perdão. Principalmente para cristão. O que mais prega sobre cristianismo, sobre perdão, somos nós. E a gente não sabe pedir perdão uns aos outros. Pelo contrário, a gente diz, vou pesar a mão, ele vai ver, ele vai ver, ele vai sentir. A gente, cristão, nós, crente, não sabemos ouvir correção. Porque se você corrige alguém dentro da igreja, irmão, a pessoa falta querer te engolir. A gente não sabe discordar sem ferir alguém. A gente não sabe falar sem machucar as pessoas. A gente evoluiu no altar, irmão, mas não na mesa. Nós crescemos no ministério, mas não no trato com as pessoas. Quais são alguns dos maiores dificuldades nos relacionamentos que a gente encontra dentro da igreja hoje? Percebe que Jesus está respondendo pelo seguinte: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com o seu entendimento. Gente, entendimento está falando de razão. Entendimento está falando daquilo que a gente precisa lidar no dia a dia. Espiritualidade sem maturidade emocional causa um problema. Gente, tem muito cristão que sabe orar, sabe citar versículo, sabe discernir erros, mas não sabe lidar com frustração, confronto e diferença. A gente sabe orar, sabe ler Bíblia, jejua, faz um monte de coisa, mas quando tem uma frustração, quando é confrontado e quando tem uma diferença, ele falta endemoniar, ele fala, não. Nós desenvolvemos uma fé inabalável, mas não desenvolvemos inteligência emocional. Falta entendimento. Alma, coração e com todo entendimento. 1 Coríntios 33 vai dizer assim, ó, ainda sois carnais, pois há entre vós ciúmes e contendas. Gente, o apóstolo Paulo chama de imaturidade espiritual, hoje o que a gente chama de problema de relacionamento. Gente, se a gente, em pleno século 21, olhar para alguém e falar para ele assim, ó, você é imaturo espiritualmente, a pessoa vai embora da igreja. Aí para a gente não falar que é imaturo, a gente fala, isso é um problema no relacionamento, precisa resolver. Mas Paulo está dizendo, vocês são imaturos espiritual, vocês não sabem lidar com o problema. Falta maturidade em vocês. Falta cura interior. Por quê, pastor? Porque uma ferida tratada, uma ferida que não foi tratada, falta cura. Gente, olha aqui para mim, não dorme não, irmão, pelo amor de Deus, dormir em pleno 10h10 da manhã é demônio. Olha só, por que falta cura interior na gente, irmão? Porque pessoas feridas interpretam tudo como ataque. Pessoas feridas interpretam tudo como ataque. Ah, postou isso aí? Você pode, às vezes, a pessoa não falou nada para você, mas você lê o que ela escreveu no WhatsApp, ferido, e quem lê ferido, interpreta ferido. Se mandar um áudio, Levi, o áudio você pode dizer, amor, querido, querida, príncipezinho de Jesus, ovelha sem pastor, desgarrada.
Você pode falar com o maior amor possível, Max, no áudio. Querido, você esqueceu disso, você fez aquilo. Se a pessoa, Alexandre, estiver ferida, o áudio, por mais amoroso que seja, ela vai falar: está me massacrando. Pessoas feridas interpretam tudo como ataque. Gente, olha aqui para mim. Pessoas rejeitadas vivem na defensiva. Está fazendo isso comigo? Porque não me conhece, porque não me aceitou, porque não sei o quê. Pessoas não curadas reagem antes de ouvir. Não deixa nem você terminar de falar, já vai te atacando. Quem não se trata, transfere. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Meu gabinete é ali, sala pastoral. Nunca, esse ano faz 12 anos que eu pastorei essa igreja. É isso? Já perdi a conta. 14, 26, 12. Esse ano faz 12 anos que eu pastorei essa igreja. Tuca, nunca, pastora Fernanda, entrou alguém no meu gabinete dizendo assim: Marcão, eu estou aqui, pastor, para confessar uma inveja, porque eu estou com inveja do outro. A pessoa entra, Jefão, contando qualquer outra história, mas a inveja ele não fala. E o que a gente passa muitas vezes dentro da igreja, sabe que é inveja do outro, Ricardo. Porque, olha lá o outro, chegou agora e já está na diaconia. Olha lá o outro, chegou agora e já está não sei na onde. Olha lá o outro, chegou agora e já está no Libras, falando: oi, Pai do Senhor. Acertei? Acertei, né, Pai? Acertei, né? Acertei. Pai, viu? Chegou ontem, já está fazendo tal coisa. Chegou ontem, já está no louvor. Chegou ontem, já está fazendo isso. Chegou ontem, já está fazendo aquilo. E gente, César, isso é inveja travestida de falta de: ai, ninguém me vê. E se você me procurar agora para falar que está com inveja, Provérbios 4, do coração procedem as fontes da vida. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas crises na igreja não são doutrinárias, são emocionais. Há uma confusão entre verdade e falta de amor. A verdade é uma só: Jesus de Nazaré. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, o que falta muitas vezes é amor. Em quê? Não é em amor para a gente falar com as pessoas, é em amor com você ouvir em amor. Percebe que a gente coloca um filtro para um monte de coisa, mas quando precisa ouvir alguma coisa em amor, a gente não quer ouvir. E aí, sabe o que acontece? Tem um monte de crente usando a Bíblia como arma, escudo e justificativa para a dureza. Gente, dizer a verdade sem graça, sem mansidão, sem empatia, está errado. Efésios 4 vai dizer: seguindo a verdade em amor. Gente, verdade sem amor machuca. Amor sem verdade ilude. Cristo une os dois, a verdade com o amor. Cristo nunca passou a mão na cabeça de ninguém, pelo contrário, Ele sempre olhava e falava: vai e não peques mais. Sabe qual é o nosso problema? É um orgulho espiritual disfarçado de zelo. Olha aqui para mim. É um orgulho espiritual disfarçado de zelo. Eu estou te mandando essa mensagem porque você precisa ver, né, o que eu estou fazendo. Você precisa olhar, né. Pensa que é um zelo, mas é um orgulho disfarçado. 30 anos de crente, 20 anos de crente, 10 anos de crente, acontece alguma coisa, ela fala: eu sou assim mesmo. Ele fala: eu sou assim mesmo. Cristãos antigos, que dizem assim: eu não vou mudar para agradar ninguém. É mesmo? E se você não for para o céu desse jeito? Fica aí o questionamento. Se doeu, o problema é dele, não é meu. Isso não é firmeza espiritual. Isso é orgulho não tratado. Provérbios 13 vai dizer: da soberba só resulta contenda.
Gente, onde o ego governa, o amor perde o espaço. Sabe o que falta na gente? Falta entendimento sobre o que é igreja. Falta um entendimento sobre o que é igreja. Gente, tem muita gente que enxerga a igreja como um lugar de consumo espiritual. Ela consome espiritualmente, ela fala, eu vou lá consumir, eu preciso lá consumir, eu vou consumir o louvor, vou consumir a palavra, eu vou consumir, eu sou um consumidor. Não! Tem gente que olha para a igreja como palco de dons. Eu vou lá porque eu canto bem, eu faço bem, eu recebo bem, eu sou bom no sorriso, então eu sou bom. Igreja também não é um lugar de concordância total, gente. Mas a igreja é família. E família exige paciência, perdão, processos e confronto em amor. Efésios vai dizer, vós sois a família de Deus. Gente, família não é perfeita em lugar nenhum. Mas é saudável, é comprometida. Sabe o que falta na gente? É entender os relacionamentos. Porque se a gente não tratar, a gente vai transferir para o outro. Jesus não está separando uma coisa da outra, Ele está dizendo, ame a Deus e ame o próximo. Por que, gente, ele fala coração, alma e entendimento? Entendimento para lidar com os outros. Jesus não separa a espiritualidade dos relacionamentos. Olha só, quem diz, irmão, amar a Deus, mas amadurece nos relacionamentos, ainda não entendeu o Evangelho. Ele não entendeu o Evangelho. Aí a pessoa chega na igreja ferida, machucada, fala, não vou me relacionar com mais ninguém. Gente, deixa eu te falar uma coisa, a vida é feita de relacionamentos. Irmão, eu não estou falando para você chamar na tua casa, irmão, fazer café, comer pizza, não é só, vai devagar. O que eu mais falo nesse altar é sobre relacionamento, é sobre você convidar alguém para rachar uma pizza, para fazer alguma coisa, vai se relacionando devagar. Algumas perguntas para a gente refletir, vamos lá. Eu cresci espiritualmente, mas eu também amadureci nos relacionamentos? Porque o crescimento espiritual está totalmente ligado a amadurecer nos relacionamentos. Segunda pergunta. As minhas palavras curam ou só são para provar que eu estou certo? Eu sei que hoje é Dia Internacional da Mulher, né, e elas falam assim para a gente que é homem. Eu não disse? Eu te avisei, eu te falei. Mas as minhas palavras curam ou só provam que eu estou certo? As pessoas, quando se aproximam de você, elas se sentem seguras ou feridas? Como você lida com pessoas que não podem te acrescentar nada, que estão abaixo de você? Ah, pastor, traz para o contexto da igreja. Trago. Como você lida com o irmão lá no estacionamento, quando ele fala, o carro está torto, conserta. Você entende? Você compreende? Ou você vai feri-lo porque você está ferida? Porque você está ferido?
Quando você chega um pouco mais atrasado no culto, e aí o líder do infantil fala, já não tem mais vaga, já encheu, ele fala, não tem lugar para nada, não tem não sei o quê, mas você deveria ter chegado antes, não que não tem vaga na igreja. Percebe que quando a gente não se trata, a gente vai transferindo para os outros? Então, mediante esse contexto de quem não se trata, transfere, eu queria falar algumas coisas para a gente ser curado nos relacionamentos. Para a gente melhorar nos nossos relacionamentos. Porque se a igreja é feita de relacionamentos, a gente precisa melhorar aqui dentro. Ame o Senhor de todo o seu coração, alma e entendimento. Você precisa olhar para a sua vida e ver onde está o problema. Então, mediante desse contexto, vamos lá, primeira coisa. Jesus começa pelo coração e não pelo comportamento. Ele não começa falando, o que foi que você fez? Ele começa perguntando, quem está governando você? Porque se for o Senhor que estiver governando a gente, irmão, nós vamos fazer diferente. Por quê? Porque tem muita gente, olha para mim, tem muita gente que o comportamento é ajustado por pressão, é ajustado por ambientes. O ambiente que você está ajusta o seu comportamento. E o coração só é transformado pelo amor a Jesus. E aí, mudança externa sem transformação interna gera religiosidade. Eu vou mudar a vestimenta, eu vou mudar o modo de falar, eu vou mudar o que eu estou fazendo, porque eles precisam me aceitar. Mas se não mudar por dentro, você está sendo religioso. Você está vendendo uma coisa que você não é. E aí tem muita gente que ama a Deus com a boca, com cargo, com aparência espiritual, mas não ama com entendimento. E aí, quando o entendimento não é renovado, gente, o coração se contamina. A fé se torna emocionalismo e a espiritualidade vira reação. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E aí talvez você está olhando para isso e está falando assim, pastor, o que o senhor está querendo dizer, pastor? Os problemas dos relacionamentos hoje não são falta de regra, gente. É um coração desalinhado. O nosso coração não está alinhado com a verdade de Deus. A gente tenta corrigir a atitude sem curar a motivação. Nós exigimos uma santidade visível sem transformação invisível. Não adianta você querer mudar sua roupa se você não transformou lá dentro primeiro. Nós queremos frutos sem tratar a raiz do problema. A boca fala do que está cheio o coração. Onde o coração não é tratado, irmão, o comportamento sempre trai. Olha aqui para mim. Onde o coração não é tratado, o comportamento sempre trai. Falta entendimento para a gente lidar com algumas situações. Jesus começa tratando o nosso coração, dizendo, o teu coração é enganoso. Você precisa curar isso aí. Senão tudo que você vai fazer é transferir para os outros. Toda dor que você passou, você vai procurar um culpado. Comece pelo coração. Segundo, relacionamento com Deus. Gente, um amor inteiro, não fragmentado. Ame o Senhor teu Deus de todo. Não é com um pedaço. Não é 3/4, não é metade, não é 1/5. Não, é todo. Aí ele diz assim, ó. Todo o coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento.
Ele não está dizendo, é com um pedaço do seu coração. É só com alguma parte da sua alma. E o seu entendimento, se você não quiser entender, está tudo bem. Não, ele está dizendo, é tudo. É todo o coração, toda a alma e todo entendimento. Gente, o que Jesus está falando? Jesus está falando de inteireza, não de performance. Tem gente que busca performance. A performance um dia acaba. E se o coração não tiver todo no altar, se a alma não tiver toda no altar, se o entendimento não tiver todo no altar, você desvia. Jesus conecta o vertical com o horizontal. Gente, não existe espiritualidade saudável. Não existe espiritualidade saudável que não saiba lidar com gente. Pastor, o que o senhor está falando? Sabe o que mais fere na igreja hoje? Sabe o que mais fere na igreja hoje? Palavras sem discernimento. Ah, é, pastor, é verdade. Me falaram um negócio sem discernimento. Não, irmão, discernimento da gente ouvir também. Gente, tem pessoas que eles sentam com a gente no gabinete e eles só querem uma justificativa para o seu erro. Eles só querem alguém que apoie eles. Ninguém mais trata a verdade. E aí, a pessoa fala, falaram para mim sem discernimento, e você também ouviu sem discernimento. Gente, uma conversa é uma via de mão dupla. Ora você fala, ora você ouve, mas a gente só julga o que está sendo falado, não julga como a gente ouviu. Discernimento não é só de quem fala, discernimento, Abner, também é de quem escuta. O que ele está dizendo? Eu preciso discernir o que ele está falando. Correção sem amor. Irmão, você não escuta mais falar de disciplina hoje na igreja. Eu ouso a dizer que se a gente disciplinar alguém na igreja, a pessoa vai embora para outra igreja. Porque quem não se trata, transfere. Irmão, antigamente qualquer coisa era banco. Não, banco. Hoje a gente fala, não, cara, seu emocional está ferido, você não está legal, suas emoções não estão ajustadas. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua alma e com todo entendimento. É tudo. Sabe, verdade sem misericórdia. Isso fere as pessoas. Gente, a verdade precisa ser dita, mas cheia de misericórdia. Jesus chega para aquela mulher do poço, e ela fala, eu não tenho marido. Ele fala, falou bem, é a primeira coisa que você fala coerente aqui. O que ele está dizendo? Ele diz a verdade com misericórdia. Sabe o que mais fere? Opiniões que sobem direto ao coração. E coração fala de afeto, alma fala de entrega, entendimento fala de maturidade. Tem gente que ele escuta uma opinião e sobe direto ao coração dele. Ele já fala, não, me machuca, vai ver. Sabe o que está acontecendo, gente? Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente amando a Deus com emoção, mas não com entendimento. Amar não é concordar com tudo. É isso? Não. Amar não é concordar com tudo. Você ama o seu marido, você ama a tua esposa, mas você não concorda com tudo que ele faz. Sim ou não, gente? Sim ou não? Mas tem muita gente que ama a Deus com emoção, mas não com entendimento. Romanos vai dizer, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gente, quem não organiza o entendimento, as emoções, fere pessoas mesmo orando. E deixa eu falar umas coisas aqui, a respeito disso.
Tem muita gente que ora muito e vigia pouco, porque tem uma língua desse tamanho. Como assim, pastor? Fala pelos cotovelos. Fala de todo mundo. Um assunto nem está em pauta, mas ele levanta o assunto para querer chutar a bola. E a Bíblia diz assim, ó, ai daqueles por qual vem o escândalo. Ai daquele irmão que levanta a contenda sobre o outro. Ai daquele. Eu estou falando, tem gente que ora muito e vigia pouco. O que o senhor está falando, pastor? Que tem gente que fala a verdade, mas produz morte na fala dele. Que tem gente que fala com razão, mas gera ferida. Gente, Jesus nunca feriu para curar. Primeiro ele curava, depois ele confrontava. Terceiro, relacionamento com as pessoas. É nessa hora que a nossa fé se torna visível. Quando a gente amadurece o nosso relacionamento com as pessoas. Irmão, é duro você tentar falar para alguém sobre uma situação e a pessoa não levar para o lado pessoal. É difícil você falar com alguém sobre uma situação e a pessoa fala, está me pesando, está fazendo isso, está pondo a mão sobre, vai ver. Ele está dizendo, ame o seu próximo como a você mesmo. Jesus não disse assim, ó, ame o seu próximo do seu jeito. Ele diz, como a si mesmo. A fé que não sabe lidar com pessoas não entendeu Jesus. Aí sabe o que está acontecendo, gente? Com a gente hoje, com as pessoas hoje? Falta entendimento nos relacionamentos. Falta sensibilidade no falar e no ouvir. Falta sensibilidade tanto para ser falado quanto para ser ouvido. Falta discernimento emocional. Gente, tudo que você fala não pode subir direto ao coração, precisa passar pelo entendimento. O que ele está querendo dizer? O que essa pessoa está querendo falar para mim? Provérbios vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Verdade sem amor não cura, irmão, ele machuca. Então é nos relacionamentos com as pessoas que a fé se torna visível. Tem gente que você fala um negócio para ela está tão ferida que ela entende do jeito que ela quer. E aí ela diz para você ainda, foi isso que você disse? Você fala, não foi isso que eu falei. Eu falei outra coisa, fala, não, mas foi isso que eu entendi. Tem horas, irmão, que algum assunto, para alguma pessoa, eu falo para a pessoa, preste atenção no que eu vou dizer, preste atenção no que eu vou dizer, preste atenção no que eu vou dizer. Porque dependendo do nível que você for falar, a pessoa está tão ferida no relacionamento, que ela não sabe. E a fé se torna visível quando a gente aprende nos relacionamentos. E aí a gente entra numa quarta coisa, qual é, pastor? O problema não é o que se fala, é de onde se fala. Porque Jesus diz assim, ó, como a você mesmo. Quantos aqui, não manifesta, gente, por favor, quantos aqui já falando assim, cara, eu tenho vontade de falar umas verdades para essa pessoa. Aí deixa eu te falar uma coisa. E se alguém tivesse vontade de falar umas verdades para você, você suportaria? Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque quem não se entende, irmão, ele acaba se agredindo. E eu não estou falando de agredir fisicamente, estou falando de agredir em palavras. Quem não se trata, ele acaba transferindo para o outro uma responsabilidade que é dele. E aí, sabe o que acontece? Quem não se cura, ele acaba acusando os outros de uma dor que ele não foi curado.
Tiago vai falar assim, ó, que nós sejamos prontos para ouvir e tardios para falar. Maturidade espiritual se revela na forma de falar e não no volume da voz. Jesus nunca precisou gritar para ser ouvido. Ele falava com autoridade, mas não com agressividade. Ele ensinava como quem tem autoridade, quem é a própria autoridade. Gente, a autoridade espiritual não vem de força de voz, vem de uma coerência de coração. Quem amadurece não levanta a voz, eleva o nível. Pegou isso aqui? Quem amadurece não levanta a voz, ele levanta o nível, ele leva o nível, fala, não, eu já estou em outro nível. Quando alguém fala alguma coisa para você, e você esperneia, a pessoa olha para você, e a vontade talvez ela dizer, falar, cara, era para você estar em outro nível, era para você ter entendido o que eu falei. E aí a gente entende o quinto e último ponto, que é, Jesus é o padrão dos relacionamentos. Porque Ele não ensinou só sobre o amor, Ele viveu na cruz, Ele amou o Pai obedecendo, Ele amou pessoas que o feriram, e Ele perdoou antes de ser compreendido. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, presta atenção, o nosso padrão não é a nossa dor. O nosso padrão é Cristo. Então quem anda com Deus aprende a falar como Deus, com verdade, graça e domínio próprio. Eu concluo aqui para a gente entender algumas coisas. E eu queria concluir com uma pergunta, e começar a fechar essa mensagem com isso. Por que a gente cristão tem tanta dificuldade nos relacionamentos interpessoais? Por que a gente tem tanta dificuldade em entender o próximo? Por que no seu trabalho, irmão, você baixa a cabeça e aceita tudo, e aqui na igreja não pode falar, que você já quer espernear? Sabe por quê, gente? Porque é mais fácil lidar com Deus do que com as pessoas. Deus não te interrompe. Deus não confronta você na hora errada. Deus não ativa gatilhos emocionais. Pessoas sim. E aí, a Bíblia diz assim, ó, quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Deixa eu te falar uma coisa, com muito amor eu vou dizer isso, relacionamentos são o campo de prova da nossa fé. Relacionamentos são o campo de prova da nossa fé. Por quê, pastor? Porque crescer espiritualmente dói, e tem gente que evita essa dor. Crescer nos dons empolga, irmão. Você orar por alguém, ele ser curado, Deus te dá uma interpretação de línguas, Deus te usar para falar com alguém, isso empolga. Agora, crescer no caráter confronta a gente. E aí Colossenses vai dizer assim, ó, revestindo-vos de misericórdia, suportando-vos uns aos outros. Gente, suportar é parte do processo, não é fraqueza, é maturidade. E se a gente não souber lidar com isso na igreja, sabe qual é o resultado disso? Relacionamentos superficiais. Porque tem muita gente mudando de igreja, mas não muda de postura. Aí, quem não se trata, transfere. Sabe o que acontece? Conflitos repetidos com pessoas diferentes. Comunhão quebrada, mesmo com culto cheio. Muda o lugar, irmão, mas o problema vai junto.
Aí, deixa eu te falar uma coisa, para doer um pouco mais. O nível da nossa espiritualidade é revelado na forma como tratamos as pessoas, e não na forma como falamos de Deus. Uma vez um irmão chegou e falou para mim uma série de coisas, sobre uma igreja que ele era. E falou do pastor, da pastora, e falou. No final eu falei para ele, meu Deus, cara, nem parece que isso é uma igreja. Ok, passou os anos, os meses, esse irmão fez cultura, fez tudo, começou a servir na igreja, e em um determinado momento, ele fez exatamente tudo que ele falou que fizeram com ele na igreja. Eu chamei ele no gabinete, sentei ele no gabinete, e em amor falei para ele, no fundo, o problema não era lá o pastor e as igrejas, o problema era você, porque você acabou de fazer a mesma coisa que você falou, que fizeram com você lá, você fez aqui. Se nós não resolvermos os nossos BO, gente, nós vamos transferir para outros. E deixa o pastor aqui te falar uma coisa, olha para mim, não adianta você querer mudar de igreja, porque você não tratou, você vai levar para outro. Teve uma família que chegou até aqui, e um dos seus filhos teve um problema, e aí, foi exatamente o mesmo problema que ele saiu da outra igreja, teve um problema aqui. Nós chamamos essa família, sentamos a família no gabinete, conversamos com a família, confrontamos o filho em amor, sentamos a família toda. Hoje a família toda serve de volta na igreja, e a família falou assim, pastor, a gente nunca foi tratado acerca desse assunto, por isso que a gente saiu. Irmão, não estou falando que eu sou melhor, que essa igreja é o melhor, mas se nós não permitirmos sermos tratados, a gente vai transferir. Aí não tem novo começo, não tem nova história, não tem novo lugar, não tem melhor que do outro, não tem mais poderoso, não tem nada, por quê? Porque o problema é que não é tratado, é carregado. E aí sem amor a doutrina se torna um peso, a verdade vira pedra, e a igreja começa adoecendo. O amor sem verdade é permissividade, verdade sem amor é crueldade. Jesus começa pelo coração, porque só um coração transformado sustenta um comportamento santo. Só um coração transformado sustenta um comportamento santo. Está na hora da gente amadurecer. Está na hora da gente sentar e ouvir o que precisa ser ouvido, e filtrar o nosso ouvido e falar, cara, isso é verdade, eu preciso tratar esse assunto. Quais são os assuntos que você precisa tratar essa manhã? Quais são os assuntos que você precisa tratar essa manhã? Vem, Levi. Quais são os assuntos que você precisa colocar diante do altar essa manhã? Porque quem não se trata, transfere. E irmão, essa palavra está pronta desde o início de fevereiro. Aliás, desde janeiro, quando teve algumas situações, eu venho ruminando essa palavra. E eu falei assim, eu vou pregar num domingo de fevereiro. O Senhor falou, deixa para pregar na ceia, porque na ceia, propositalmente, tem um texto que diz assim, examine-se então o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Você não é para julgar o comportamento do outro agora, é para você julgar você. Porque à medida que julgar, certamente julgarão vocês também. Essa manhã, não tem dedo na nossa cara. Essa manhã tem espelho, refletindo quem realmente somos. Essa manhã tem espelho para mim e para você, dizendo assim, quem você é de verdade. Porque quem não se trata, vai transferir.
Uma dor não tratada você vai transferir para outro. Um problema não tratado você vai transferir para outro. Essa manhã o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer para você: eu quero tratar isso aqui. E o tratamento não é o outro, o tratamento é você. Curve tua cabeça.